Eu tenho uma palavra para compartilhar ao seu coração. É uma palavra que vai nos desafiar a viver uma vida mais profunda em Deus, além da religião. Diga comigo, além da religião. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Vamos ler do versículo 6 a 8. Esse não é um dos livros mais best-sellers da Bíblia, mas é uma profecia, e como toda a palavra de Deus, cheia de inspiração e mensagens para nós. Miqueias capítulo 6, do 6 ao 8. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. O que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. Diga comigo, que pratiques a justiça, que ames a benevolência e que andes humildemente com o teu Deus. Eu quero conversar sobre isso com você nessa noite, uma vida que vai além da religião. Senti a necessidade de compartilhar essa palavra. Estamos num tempo em que gente nova está chegando. Uma parte das pessoas que chega à igreja e que permanece na igreja não tem a preocupação que deveriam ter. Muitas vezes a nossa postura é pensar o que eu posso desfrutar, o que eu posso conseguir da parte de Deus. Eu acho que qualquer um de nós poderia responder facilmente a pergunta: o que eu espero de Deus? O que eu quero com Deus? Mas há uma pergunta que é mais importante do que essa: o que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Que tipo de expectativas Ele tem ao meu respeito? E eu acredito que falar sobre isso nesse tempo é tão importante. Em primeiro lugar, porque, como eu disse, muita gente nova está chegando, filhos da paz, todos os dias, estão vindo aos nossos cultos, e nós estamos dizendo para essas pessoas em suas casas que Deus é um Deus de bondade, um Deus de amor, que Deus está interessado em agir em favor delas, em fazer milagres em suas vidas. E tudo isso é verdade, porque Deus é um Deus de graça e misericórdia. Deus é um Deus bondoso e Ele ama abençoar. Mas é uma verdade parcial, porque Deus não quer apenas abençoar as pessoas. Deus quer que as pessoas vivam para Ele. Isso é muito mais do que religião. Mas o meu interesse em falar sobre isso não visa apenas as pessoas que estão chegando. Eu acredito, eu percebo, pastoreando todos os dias, que uma boa parte dos cristãos, alguns que estão na igreja há anos e anos, não entenderam exatamente o que é a vida cristã. Ainda estão num nível de envolvimento com o propósito de Deus tão superficial. Seguem a mesma lógica do o que eu posso obter para mim mesmo na presença do Senhor. E essa passagem bíblica, ela é tão interessante porque a pergunta é inversa. A pergunta
é o que eu posso fazer. No versículo 6, a pergunta é: com que me apresentarei diante do Senhor? E a resposta vem do próprio Deus. Deus envia um recado através do profeta. Ele diz: olha, para que fique bem claro, eu vou lhe dizer o que eu espero de você. E com uma objetividade tremenda, o Senhor diz o que é realmente a vida cristã. A vida cristã, meus irmãos, é muito mais do que religião. É muito mais do que ter o nome numa lista de membros de uma igreja evangélica. É muito mais do que frequentar cultos. A vida cristã é muito mais do que assentir a uma série de doutrinas. A vida cristã, na verdade, é uma resposta ao coração de Deus. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, e nós celebramos a sua morte, a sua ressurreição hoje em adoração aqui mais uma vez, Jesus não pensava apenas em nos livrar do inferno, Ele não pensava apenas em nos livrar das nossas dores e enfermidades, Ele não pensava apenas em consertar as nossas famílias destruídas pelo pecado. Ele pensava em tudo isso, é verdade. Mas, acima de tudo, quando Jesus pagou o preço de sangue por cada um de nós, Ele pensava em nos ter completamente para Ele. Em que nós, a partir daquele gesto inegável de amor, Ele esperava, na verdade Ele espera, que a nossa resposta seja muito mais do que a superfície. E quando Deus vai definir o que Ele espera de nós, Ele fala aqui nesse texto de três áreas, de três verdades, que se nós entendermos e nos curvarmos a ela, nós estaremos de fato vivendo uma vida cristã, não uma vida religiosa. De fato vivendo no propósito de Deus. O Senhor começa dizendo que o que eu quero de você, o que eu espero de você, eu espero que você pratique a justiça. Repita mais uma vez: que pratiques a justiça. Mais uma vez: que pratiques a justiça. Meus amados, isso fala de uma vida de santificação, justiça. Quase todas as vezes, na maioria absoluta das vezes que você ler na Bíblia sobre justiça, pense na lei do Senhor, pense no código de ética do reino de Deus, pense naquilo que Deus quer implantar em nossas vidas como um estilo de vida. Isso é justiça. Nós fomos tirados de um império onde éramos oprimidos e dominados pelo pecado. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é um reino onde há um padrão estabelecido. E esse padrão, ele flui do próprio Deus. É por isso que Jesus e outros canais da palavra repetem a mesma expressão. Está escrita na Bíblia mais de uma vez: sede santos, porque Deus, o vosso Pai, é santo. Uma vida de santificação. Sabe, queridos, não é possível ser um verdadeiro cristão sem mudarmos o padrão. Não é possível ser um verdadeiro cristão mantendo a velha mente. Não é possível ser um verdadeiro cristão mas não renunciarmos à mentira, à falsidade, à lascívia, ao engano. Não é possível sermos verdadeiros cristãos e não nos convertermos à palavra de Deus. Infelizmente, uma boa parte daqueles que se professam cristãos vivem uma vida de aparência. Total ou parcialmente gastam mais tempo cuidando da casca do que da essência. Não se converteram à lei do Senhor. O que Deus diz em sua palavra não se tornou a busca intensa dos seus corações. E a conversão, que é um momento fundamental
na vida de um ser humano. Quem não se converte ao Senhor está perdido. Pode permanecer na igreja, no ambiente da igreja, pode ter cara de crente, pode ter cacuetes de crente, mas se não se converteu ao Senhor, se não nasceu de novo, nunca vai ver o reino de Deus. Eu às vezes fico pensando que uma parte daqueles que estão nos cultos, inclusive nos nossos cultos, que talvez uma parte daqueles que cresceram aqui ainda não nasceram de novo. Nesses dias nós temos, como pastores, nos preocupado, encontrado muitos indícios de falta de temor na vida de uma parte dos jovens. E alguns deles nasceram na igreja. São filhos de crentes, estão acostumados com a palavra, acostumados com a forma da igreja se mover, mas talvez nunca tenham nascido de novo. Eu tinha uma preocupação quando os meus filhos cresciam, ainda pequenos, e eu e a Mônica orávamos dizendo: Senhor, nós podemos implantar neles os nossos valores, nós podemos obrigá-los a andar junto conosco até um certo ponto das suas vidas, nós podemos ser um bom exemplo para eles, e nós assumimos. Mas há uma coisa que nós não podemos fazer, Deus. Nós não podemos mudar o coração deles. Somente o Senhor pode fazê-lo. Em algum momento eles precisarão viver uma conversão. Em algum momento eles precisarão nascer de novo, porque a vida cristã não se herda, ela não vem assim por osmose. A vida cristã é resultado de uma experiência decisiva, na verdade, de uma escolha que nós fazemos conscientemente no altar. E sabe, é perigoso que nós vivamos no ambiente da fé e que nós estejamos convencidos, mas não convertidos. Somos convencidos de que Jesus Cristo é Senhor, somos convencidos de que a palavra de Deus é a verdade e deve ser obedecida, mas não nos convertemos a isso. E corremos um risco enorme, talvez um risco maior do que aqueles que estão lá fora, ignorantes do Evangelho. Porque podemos nos enganar apenas com a nossa própria aparência. Jesus Cristo descreveu em várias parábolas o último dia, aquele dia em que cada um de nós aparecerá diante do Senhor e prestará contas da sua vida, e será introduzido na vida eterna para a glória eterna, ou será rejeitado para sempre. E Jesus fala, por exemplo, de pessoas que estarão diante dele, e ele os colocará à sua esquerda e dirá: ide malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aquelas pessoas dirão: não, Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós participamos de semanas de libertação, nós oramos pelos enfermos, eles foram curados, nós fizemos coisas de crente. E Jesus Cristo dirá a essas pessoas: nunca vos conheci, nunca vos conheci, vós, os que praticais a iniquidade. Sabe, meus irmãos, é tão sério isso. Nós precisamos entender a graça a partir do temor. Quem não tem temor não compreende a graça. Quem não sabe quem é Deus, quem não tem uma visão da santidade de Deus, nunca vai poder desfrutar realmente da graça. Porque, afinal de contas, a graça é uma chance que Deus nos dá para começar de novo e para vivermos uma vida consagrada a Ele. E é completamente incoerente que nós nos apresentemos como crentes verdadeiros, mas que nós continuemos vivendo os velhos valores, a velha maneira de pensar. O apóstolo Paulo, que foi um dos grandes
defensores da vida, verdadeira vida cristã, que estava sempre preocupado, como um apóstolo verdadeiro do Senhor, em estabelecer as bases para que a igreja não fosse simplesmente mais uma religião no mundo tão religioso. O apóstolo Paulo, em muitas situações, ele expressa a necessidade de que o cristão manifeste essa nova vida, essa nova maneira de pensar. Em Efésios 4, de 22 a 24, por exemplo, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, ou seja, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo está, de certa forma, dizendo, vocês precisam pensar de uma maneira nova, os pensamentos, os valores de vocês precisam ser mudados, lavados, vocês precisam pensar a partir da mente de Deus, e a mente de Deus se revelou aos homens pela sua palavra. Vocês precisam converter os seus pensamentos ao que está escrito. Vocês precisam arrancar essa veste do velho homem que vive debaixo de engano, de lascívia, de domínio do pecado, de mentira, de rebelião, de desobediência, de desonestidade. E vocês precisam aceitar o amor de Deus. Sabe, quando nós falamos da lei do Senhor, a lei do Senhor é uma referência muitas vezes repetida na Bíblia. A lei, os estatutos, os juízos do Senhor. Estamos falando da justiça, porque Deus quer que nós pratiquemos a justiça. E quando nós falamos da lei do Senhor, talvez você pense que a lei vem para nos limitar, para nos oprimir, para tirar os nossos direitos. Mas não, não mesmo. A lei vem para nos guardar, a lei vem para nos proteger, a lei vem para nos organizar como uma sociedade abençoada. Isso é no mundo dos homens, se bem que as leis dos homens nem sempre são justas. Nós aqui, porém, estamos falando do reino de Deus. O reino de Deus que é governado por um Deus que ama. Um Deus que não quer simplesmente súditos, mas um Deus que ama como filhos cada um dos seus súditos. E nesse reino, imagine, você foi transportado para esse reino, o reino do Filho do seu amor, há leis. E essas leis têm um único propósito: proteger você. Proteger a sua vida, a sua integridade, proteger a sua mente, proteger o seu corpo, proteger a sua família. Quando Deus me diz, Danilo, eu quero que você honre a aliança que você fez com a sua mulher, que você seja completamente dela e somente dela, que ela seja a sua esposa por toda a vida, que você nunca quebre essa fidelidade. E custe o que custar, que você honre a aliança que vocês fizeram. Quando Deus me diz isso, Ele não está querendo me impedir a felicidade. Deus está guardando o meu casamento. Deus está guardando a minha integridade. Quantos vocês estão entendendo? O que Deus espera de mim? Muito além de religião. Deus espera que eu viva de acordo com a sua palavra. Deus espera que eu me santifique dia após dia. Santificação é um processo que não pode parar. Santificação é um processo que não pode parar. Você precisa cada vez mais, à medida em que anda com Deus, ser santo. Afinal de contas, Ele colocou em você um Espírito Santo. Isso só se dá quando nós permitimos
que a nossa mente seja transformada. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 12: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ouçam irmãos, não vos conformeis a este mundo. Não vos amoldeis a esse mundo, não hajam como esse mundo, não pensem de acordo com o que pensam as pessoas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mente, conversão. Aceitarmos viver a nossa vida em santificação e honra. Aliás, ninguém se engane. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, quando vocês lerem ninguém na Bíblia, é ninguém mesmo. Não precisa nem consultar o grego. Diga comigo, ninguém na Bíblia é ninguém. E o que Paulo está dizendo aqui, ou o escritor da carta aos Hebreus está dizendo, é: ninguém verá a Deus se abandonar a santificação. A santificação precisa ser seguida. Ela precisa ter sequência na nossa vida. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu desfruto da vida da igreja, quanto mais eu recebo da palavra e das ministrações do Espírito Santo, mais santo eu preciso me tornar. Porque o que não anda por esse caminho é pura religião, é aparência. E nós precisamos entender que professar a fé sem viver o padrão de Deus é uma ofensa. A aparência pode ser suficiente para nos manter bem diante de certos homens, às vezes até de todos. Podemos enganar bem, podemos investir na nossa maquiagem espiritual. Mas Deus que vê o nosso coração, Deus se ofende. Deus se ofende quando a nossa profissão de fé, quando aquilo que nós dizemos crer, não é coerente com aquilo que nós vivemos. Jesus Cristo, Ele, durante o seu ministério, tomou tempo para confrontar os religiosos. Aliás, parece que Jesus confrontava mais fortemente os religiosos cascudos, os santos do pau oco, já ouviu falar? Jesus os confrontava mais do que aos pecadores inveterados. Em Mateus capítulo 23, 27 e 28, por exemplo, ele diz: ai de vós, gente, toda vez que vocês lerem ai na Bíblia, a coisa é séria. Toda vez que sair um ai da boca de Deus na Bíblia, é coisa séria. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, de pecado. Eu sei que essa é uma palavra séria. Eu sei que nós estamos falando do amor de Deus para as pessoas. E o amor de Deus faz todo sentido justamente porque Deus é santo. E pelo tanto que nós já erramos, Ele poderia ter nos abandonado para sempre. Em seu amor por nós, Ele insiste. O seu amor escala montanhas, o seu amor vai longe por nós. E uma das coisas que o amor de Deus faz é desfazer as mentiras. Muitas vezes as mentiras que nós acalentamos em nosso coração, de que é suficiente fazer de conta. Gente, a religião admite a aparência. Para você fazer parte de uma boa religião, basta a aparência.
Mas a vida cristã, a vida que Deus requer dos seus filhos, vai muito além da aparência. É uma vida de santidade e justiça. E como eu falei, quando nós tentamos viver a velha vida mesclada com a aparência da nova vida, nós ofendemos a Deus. O profeta Isaías, no começo do seu livro, capítulo 1, versículos 11 a 13, ele é usado para dar vazão a uma queixa de Deus que ele fez ao povo daquele tempo, mas que bem que serviria para muitos de nós hoje que dizemos somos cristãos. O Senhor diz: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Está se referindo aos elementos do culto no Antigo Testamento. Eu poderia parafrasear esse versículo para os nossos dias, dizendo, Deus dizendo, de que me serve as vossas músicas, de que me serve as vossas palmas, de que me serve as vossas mãos levantadas, de que me serve quando vindes para comparecer perante mim. Quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim, o Senhor está dizendo, a abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias. E no final desse versículo ele fala algo que nos dá uma dimensão do quão terrível para Deus é nos ver fazendo de conta que somos aquilo que não somos diante do altar. Ele diz, não posso suportar a iniquidade com o ajuntamento solene. De certa forma, Jesus está nos dizendo mais uma vez aqui, irmãos, eu não morri por um auditório. Eu não morri por uma igreja que se senta domingo após domingo para ouvir uma palavra e cumprir os seus rituais, quando o coração de muitos daqueles que participam de tudo isso está tão distante, vendido à mentira, à iniquidade, à lascívia, ao pecado, à pornografia. O que Deus espera de ti? Deus espera que pratiques a justiça. Aliás, a santidade é prática. Não é simplesmente que você creia na palavra. Não é simplesmente que você decore a palavra. Não é simplesmente que você compreenda a palavra. Não é simplesmente que você pregue a palavra. Deus espera que você viva a palavra. Deus espera que você torne a palavra a sua prática. Estando você no escuro, sozinho, estando você no meio de uma multidão, que você viva pela verdade e que a lei do Senhor seja refrigério e segurança para a sua vida. É muito mais do que religião. É muito mais do que religião. Eu acredito que alguns dos que estão aqui precisam ainda se converter. Precisam literalmente nascer de novo. E talvez outros não, se converteram, têm o Espírito Santo, provaram das virtudes de Deus e de certa forma continuam provando, mas permitiram que em algum momento de suas vidas a justiça se tornasse um bem negociável e começaram a transgredir. Então é preciso voltar, é preciso arrepender. O que Deus espera de ti? O Senhor diz que ames a benevolência. Repita comigo essa expressão, que ames a benevolência. O que é benevolência ou beneficência? Tem o sentido de abençoar o outro, de maneira prática. Ou seja, a vida cristã verdadeira é não apenas uma vida de consagração, uma vida de renúncia a todo tipo de pecado e engano, mas a vida cristã verdadeira é uma vida vivida em função do outro. Você precisa ser uma pessoa benevolente.
Você precisa, se quer uma palavra mais simples, você precisa se tornar um servo. Posso falar uma coisa muito clara? Não existe verdadeiro cristão que não seja servo. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não estamos gastando as nossas vidas em abençoar os outros, em cumprir o ministério, não existe vida cristã, irmão, sem ministério. Todos aqui foram chamados para o ministério. Uns 10% se alegram com isso. O que você pensa sobre ministério? A palavra ministério, vocês sabem, literalmente significa serviço. Não pense em ministério como um lugar de glória humana. Não. Ministério é serviço. Ministério é você fazer o que Jesus Cristo fez. Cingir-se de uma toalha para lavar os pés dos seus irmãos. Ministério é você entender que não satisfaz a Deus, que você simplesmente faça número, que você esteja domingo após domingo nos cultos da igreja, mas que Ele não possa contar com você para o serviço. Deus espera benevolência. Deus espera envolvimento da sua parte com a sua obra. E a obra de Deus se concentra em vidas, em pessoas. Deus não está preocupado com dinheiro, com prédios. Ele usa todas essas coisas, mas Deus se concentra em pessoas. Pessoas são a obra de Deus. E você foi chamado para servir pessoas. Nós servimos pessoas quando intercedemos, quando oramos, quando evangelizamos, quando oramos pelos enfermos, quando fazemos discípulos, quando estendemos a nossa mão, quando apoiamos aquele que está tendo uma necessidade, seja ela emocional, espiritual, material. Isso é benevolência. É mais do que religião. A religião me permite sair de minha casa com os meus vidros, os vidros do meu carro fechados para o mundo externo. A religião me permite me sentar no meio de uma multidão como essa e fazer de conta que eu não tenho conexão com ninguém. A religião me permite estar aqui por 2 horas como se somente Deus existisse. Mas a vida cristã não. Na vida cristã eu preciso abrir os vidros. Na vida cristã eu preciso olhar para o lado. Na vida cristã eu preciso me conectar a outras pessoas e servi-las. Na vida cristã nós nos gastamos pelo nosso semelhante. E o Senhor está dizendo que o que Ele espera de nós é que nós amemos isso. Não apenas que nós o façamos como escravos, que cumprem uma tarefa, não, que ames a benevolência, que ames servir, que ames ser uma bênção na vida das pessoas. Eu acho que era essa paixão, esse entendimento, porque afinal de contas, o que Deus espera de nós é exatamente aquilo que Jesus nos ofereceu. Jesus deixou a sua glória, Jesus se fez homem e como homem se fez servo. Fico imaginando aquela cena, depois de ter revelado a sua glória, o seu poder tantas vezes, curando enfermos, ressuscitando mortos. Jesus se cinge com uma toalha, como se fosse um escravo, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés sujos dos seus discípulos. E se o nosso Senhor, que já esteve numa posição de glória, aliás, para a qual Ele retornou, assentado à destra do Pai para sempre, se Ele desceu para lavar os pés sujos dos homens, como eu posso dizer que sou um seguidor de Jesus Cristo,
se eu continuo com a minha vida de janelas fechadas, como se o universo girasse em torno de mim? O que Deus espera de ti? Que ames a benevolência. Paulo, o apóstolo, ele depois que saiu da religiosidade, enquanto Paulo era um mero religioso, ele matava pessoas em nome da sua fé. Foi um assassino. Aliás, o filme que está passando nos cinemas, acho que ainda está, não é? Se você não viu o filme sobre o apóstolo Paulo, eu recomendo que você veja. Você vai ter uma noção do ministério desse homem, além do que está na Bíblia, não é? Que já seria o suficiente. Mas você vai ter isso ilustrado. E esse Paulo, que foi um assassino pela religião, quando se converteu a Cristo, depois que a luz brilhou e apagou todas as suas luzes e fez com que a sua mente fosse completamente formatada, 3 dias de cegueira, 3 dias de escuridão, 3 dias em que eu creio o Espírito Santo estava apagando a religiosidade. E quando esse homem volta a ver, depois da oração de um servo de Deus, chamado Ananias, quando ele volta a ver o mundo com outros olhos. E agora esse Paulo, que matava pessoas, porque não eram iguais a ele, agora ele ama. Mas ele ama a tal ponto que ele dá a sua vida, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, por exemplo, ele diz: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Percebe o que é amar a benevolência? Eu de muito boa vontade estou me gastando, eu estou me dando, eu estou entregando a minha vida dia após dia pelos outros, porque eu tive um encontro com Jesus Cristo. E agora para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Esse é um verdadeiro cristão. Ele vive a partir do seu relacionamento com Deus, mas ele entende que o seu envolvimento com gente revela o seu envolvimento com Deus. Irmãos, não é possível dizermos que somos íntimos de Deus se não amamos os nossos irmãos e as pessoas de uma forma geral. É o que diz João na sua primeira carta, 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Talvez esteja mentindo para si mesmo. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Dê uma olhada para o lado aí. A sua vida cristã ela é autenticada quando você ama essa pessoa. E esse amor não é um sentimento. Esse amor é uma prática, esse amor é uma entrega, esse amor lhe gasta, esse amor tira de você para dar para o outro. Alô? Tem alguém entendendo o que é servir a Cristo aqui hoje? É muito mais do que ser abençoado, é muito mais do que ser salvo, é muito mais do que ser curado, é ser instrumento de cura, de libertação, de salvação na vida dos outros. O resto é religião que não fala o coração de Deus. Aliás, Tiago, ele falou da verdadeira religião. Há uma única religião. Tiago falou dela. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Quer saber qual é a religião na qual Deus está interessado em que nós vivamos? A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Parece que Tiago está em sintonia com o que disse Miqueias, não é? O que Deus espera de mim, que eu seja benevolente, que eu me preocupe com quem está sofrendo à minha volta, que eu ame o meu próximo e que eu me preserve da corrupção do mundo, que eu viva e que eu pratique a justiça. Isso é ser crente. Ser crente não é comprar uma Bíblia de 2 quilos e colocar debaixo do braço para ir ao culto domingo após domingo. Não necessariamente. Quantos vocês estão entendendo? Pedro escreveu sobre isso.
1 Pedro 4,10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, nós estávamos perdidos, fomos alcançados pela graça. A graça de Deus disse: eu quero vocês de volta, eu estou disposto a perdoá-los, eu estou disposto a começar uma nova vida em vocês. Eu estou disposto a sustentá-los nessa nova vida. A graça disse isso. E nós fomos alcançados pela graça. Podemos chamar Deus de nosso Pai, amém? Você tem que parar para pensar o que significa isso, um pecador como eu, chamar Deus de meu Pai. Isso é graça, pura graça. Eu não sei explicar, nunca saberei explicar o que significa isso. É um amor inexplicável. Mas a graça não é apenas algo no que eu fui mergulhado. A graça é um depósito para o qual Deus me deu a chave. Eu sou não apenas alguém que desfruta da graça, mas eu sou um despenseiro da graça de Deus. A graça que me alcançou é minha responsabilidade como cristão dispensá-la, reparti-la, distribuí-la, servir. O que Deus espera de você. E por fim, o texto diz que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. O que Deus requer de ti? Em que consiste a vida cristã? Em que pratiques a justiça, em que vivas uma vida de santidade, em que ames a benevolência, em que tenhas prazer em servir as pessoas, mas também em que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. E isso fala de consagração. Andar diante de Deus fala de relacionamento, fala de crescer em intimidade com Ele, fala de tratar Deus como um amigo na presença de quem eu quero estar todo o tempo. Isso é andar com Deus, isso é vida cristã. Deus não quer ter encontros semanais conosco. Deus não quer tratar você como parte de uma multidão. É verdade que Deus quer o seu testemunho. Deus quer que você ande em justiça e que a santidade que há na sua vida influencie, dê testemunho do seu nome aos homens. Deus quer que você sirva as pessoas, mas há algo que Ele quer mais do que tudo isso. Deus quer você. Deus quer você. Mais do que o seu testemunho, mais do que o seu serviço, mais do que os seus frutos e resultados. Deus quer você. Ele quer que você inverta as prioridades da sua vida e que Ele passe a ser a sua maior busca todos os dias. Deus quer que você ame um lugar que se chama lugar secreto. Um lugar onde você comparece sem holofotes, sem selfies. Um lugar onde você tem uma única intenção: estar diante dEle, andar diante dEle, tornar-se íntimo dEle. Relacionamento com Deus é muito mais do que religião. Deus não está consultando o relógio de ponto da igreja para saber quantas vezes você veio ao culto. Até porque quando você vem ao culto, quando você aparece numa célula, quando você faz isso ou aquilo por causa da pressão que a religião lhe impõe, isso não toca o coração do Senhor. Deus ama quando você corre o risco de ficar sem combustível durante a semana, porque você arriscou gastar a sua gasolina para estar num culto como esse, por um único motivo: que não seja a cobrança do seu líder, que seja o prazer que você tem de estar na sua presença. Isso é muito mais do que religião. Os religiosos encontram facilmente desculpas. Eles têm justificativa para reterem o seu tempo, as suas expectativas.
Mas os que são verdadeiramente cristãos, eles não têm reservas para com Deus. Eles amam ao Senhor sobre todas as coisas. É isso que Deus requer de você. Há um episódio na Bíblia que pode ilustrar bem esse tipo de expectativa. Irmãos, eu estou falando das expectativas do Senhor sobre nós. Porque nós falamos muito das nossas expectativas sobre Deus. Nós estamos por 7 semanas em casas de paz, quase 1.500 casas, dizendo sobre as expectativas que nós temos, orando sobre as nossas expectativas, sobre milagres, sobre cura, sobre libertação. Mas nessa noite o Senhor nos chamou aqui para falar o que Ele espera de nós. Esse episódio que está em Lucas capítulo 10, versículo 39 a 42, pode nos dar uma noção. Diz assim: tinha ela, referindo-se a Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. De certa forma, Jesus está dizendo: Marta, eu valorizo o teu serviço, eu valorizo a tua correria, eu valorizo a tua intensidade, mas há uma coisa que é mais importante para mim do que todas as outras. Eu amo a devoção. Devoção. Um coração devoto. Um coração que foi devotado a uma pessoa, que para diante dela e se esquece do resto. É mais do que religião. Quanto tempo você não aparece no lugar secreto? Há quanto tempo Deus não encontra tempo na sua vida para se relacionar com Ele? Agora, é importante dizermos, eu termino fazendo essa afirmação, essa intimidade com Deus, que deveria ser marca na vida de todos os cristãos, uma intimidade crescente, é um caminho que andes com o Senhor, mas não apenas que andes com o Senhor, que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Diga humildemente. A intimidade com Deus é construída, meus irmãos e irmãs, no quebrantamento, um coração quebrado, um coração que não se sente digno, mas que também não está disposto a abrir mão do privilégio. Um coração que não bate no peito e diz: graças eu dou, porque eu não sou como os demais. Eu pratico a justiça, eu faço a benevolência, eu sou o supercrente. Não. Que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Que a intimidade que você e eu mantemos com o Senhor, ela seja exercida com tanta humildade, que nós possamos ajudar aqueles que não descobriram o que é ser um cristão de verdade, a descobrir, olhando para nós. O que é que o Senhor requer de ti? Por favor, fique em pé.